Débora e Débora. Como sempre, saúde, sorte e sucesso para todos nós. Não é só para mim, não. Para os internautas, para a equipe, para as minhas convidadas. Eu, quando cheguei aqui, eu vou até cancelar o meu editorial habitual de abertura. E quando cheguei aqui, perguntei, será que eu vim à emissora certa? Disseram sim, você está aqui na emissora certíssima. Perguntei, mas eu vim no programa certo? Sim, sem barreiras. E por que eu estranhei? Porque sem barreiras, o foco principal é a terceira idade. E quem que eu encontro aqui para ser minhas entrevistadas? Eu vou chamar até de duas meninas que têm idade para serem minhas netas. Eu falei, mas eu estou no programa. Eu vou fazer o programa do Gugu, da Xuxa, algum programa infantil, juvenil, algum campeonato aí de um concurso de Miss. Então, esse é o meu editorial de hoje. A alegria de, num programa chamado Sem Barreiras, que foi feito com o escopo principal de derrubar, se não todas, pelo menos tentar derrubar as barreiras do preconceito, da marginalização que vivem, infelizmente, milhões e milhões de brasileiros da terceira idade. E por que esse meu entusiasmo, essa minha empolgação? Porque eu vejo, cuidando do tema terceira idade, duas jovens se preocupando com o tema terceira idade, duas meninas. Já. Vou repetir, daqui a pouco vou ficar indiscreto. Eu vou perguntar a idade de vocês, que eu já falei duas vezes, meninas, mocinhas, então é bom até, me desculpem a indiscrição, você é realmente indiscreto. E no decorrer do programa, na hora certa eu vou perguntar a idade, para que o povo se conscientize que não é somente nós, os velhos, é que temos que nos preocupar. Ao contrário, nós temos que viver a nossa vida, procurar um caminho para viver melhor, mas aqueles que vêm vindo após nós, as novas gerações, essas, sim, é que tem que se preocupar com a gente, porque nós seremos, no futuro, um dos países mais idosos do mundo. E se hoje esta quantidade enorme de idosos tem milhões de problemas, e não vou citar, repetir, mas sempre lembrando um, que é o da saúde pública, que vai melhorando dia a dia, graças a Deus. Então, essa geração está se preocupando e temos que incentivá-las. Nós temos que dar o maior apoio a essas jovens que hoje eu recebo aqui, em nome da minha equipe, com toda alegria, todo prazer, toda satisfação. Vamos começar pela Débora Caroline Rezaghi. Isso mesmo. Acertei? Acertou, opa. Descendente italiano? Com certeza. Rezaghi. Rezaghi, conseguiu. As pessoas geralmente erram. Você acertou. Também eu não posso errar, porque eu sou Imagina. descendente italiano também. Por favor, então, né? É tudo de bom adiante, né? Então tá bom. E ao seu lado, essa jovem, também bonita,
simpática, que é a Bia. Qual é o nome todo da Bia? Beatriz Paiva E Matos. termina com de Oliveira também. Tudo português. Oliveira Matos É, ou Matos Oliveira? é Matos de Oliveira. Ah, é lá da Boa Terrinha, a origem. Isso. Ô, Bia, muito prazer também, boa tarde. Boa tarde. Eu não me conformo. Todas jovens bonitas. Olha como tudo pela frente. Poderiam estar passeando. Essa, naturalmente, tem os seus horários de passeio, de namoro, de baladas, mas se preocupando com a terceira idade. A Bia, eu vou chamar de Bia, e a Débora eu vou chamar de Debbie. Gostei. Gostou? Gostei. Eu tenho uma amiga em Belo Horizonte, o nome dela é Débora Andrade. Eu só a chamo de Debbie. De Debbie, gostei. Debbie, mesmo Debbie em inglês mesmo, abreviatura de Débora. D-E-B-B-B-I. Debbie. Debbie. Então, Debbie e Bia. O que é que vocês vão casar? Eu acho melhor eu não cantar, porque cantar não é comigo. Então, Comigo também não. cantar eu acho que não é uma boa. Bem, vamos então apresentar rapidamente. A Bia e a Debbie. Olha, mandar o nome de dupla mesmo, hein? Bia Sabe, né? e Debbie. Pode ser. Se vocês um dia resolverem cantar, Uhum. mas sem deixar a terceira idade, hein? Nós vamos lançar vocês aqui no programa Olha, Sem Barreiras. Com certeza. E eu vou ser o empresário de vocês. E você também. Ela era assessora de imprensa? Isso. Como que é o nome É a dela? Thaís. Thaís. Isso. A Thaís não canta, não dança, Não sei não, Thaís. não canta nada? Não. Nada. Não. Vai querer ser empresária também. Isso. Eles podem dividir. Mas, gente, eu estou fazendo um pouco de hora, sabe por quê? O assunto é tão importante que nós vamos ter até que um certo cuidado. Porque eu estou acostumado a receber gente aqui de, vamos pôr, de 40 anos para cima, né? Como vocês não chegaram nem aos 15 ainda. Não. Muito bem. A Beatriz Paiva Matos de Oliveira e a Débora Caroline Rezaghi. Elas são alunas do 2º ano de jornalismo. Parabéns. Escolheram bem a profissão. E que faculdade que elas fazem? A famosa, a tradicional Casper Libero, de grandes, gratíssimas e maravilhosas lembranças. E agora, o mais importante de tudo, esta dupla maravilhosa ao meu lado, simplesmente é ganhadora do prêmio CBN de jornalismo universitário. Congratulations. Fala em inglês. Congratulations, Debbie. Congratulations, Baia. Meninas. Sempre meninas. Antes de mais nada, eu já comentei pelo prêmio. Mas uma pergunta para ambas. O que as motivou a seguir a carreira de jornalismo? Pode começar. Começa por você. Bom. Para você. Uhum. Não há ordem aqui. Uhum.
Bom, seguir no jornalismo é meio complicado, assim, porque eu sempre gostei dessa parte de comunicação. E uma das coisas assim que eu gosto muito é de rádio. Eu sempre fui apaixonada por rádio, não só ouvir, mas também de falar no rádio. Então é uma área que eu sempre gostei bastante. E então misturou tudo isso, né? Também gosto muito do trabalho de televisão, né? Trabalho com televisão hoje e estou aprendendo cada vez mais. Então acho que é uma área bem interessante. Então tem várias áreas, né, do jornalismo que eu gosto muito, que eu me vejo muito trabalhando. Então essa é uma área que eu gosto de estar em contato com as pessoas, contar histórias, conhecer pessoas diferentes. Eu acho isso muito bacana, a gente ouvir sempre, ouvir e depois contar essa história. Eu acho isso o mais legal do jornalismo. Então estou no 2º ano e assim não me arrependo. A área que eu realmente quero seguir é o jornalismo. E você, Bia? No meu caso, começou pelo gosto de escrever, né? Desde ainda mais nova, eu sempre gostei de escrever textos e tudo mais. E quem veio primeiro com a sugestão foi minha mãe. Ela falou, por que você não pensa em jornalismo, né? E logo mais tarde teve o grande exemplo que foi o meu primo, que já tá na carreira de jornalismo, né? E tá gostando muito. Podemos saber o nome dele? É Bruno Teixeira. Bom, tá vendo? Ele está onde agora? Ele tá trabalhando na Yahoo, na parte de esporte, que é uma coisa que ele sempre adorou. Então, manda um abraço para ele. Abraço, Bruno. Tudo de bom, toda sorte pra você. Eu já sei que ele tá tendo bastante, né? Tá gostando muito e aí eu acompanho lá também tudo que ele faz. Sucesso cada vez maior, viu, Bruno? E dá umas orientações aqui para a prima. Pode deixar que ele dá, sim. E Dá. É engraçado que agora essa minha geração da família tá seguindo jornalismo também. Eu já sei de uma prima que tá cursando jornalismo, uma outra um pouco mais distante que também tá fazendo jornalismo. Daqui a pouco vocês vão fundar um jornal ou uma emissora jornalística. E vocês estão felizes? Com certeza. Não, pode ser francas. Porque o jornalismo é muito bonito. Eu considero, também sou jornalista há mais de 40 anos, uma das mais belas profissões. Por causa das emoções diárias. O jornalista, nós chamamos da geral, né? Ele está de manhã numa favela, está almoçando às vezes com o governador e à noite está recebendo às vezes um rei, uma rainha. E ainda, se der tempo, ele volta a uma outra favela que está pegando fogo, alguma coisa. Então, é uma gama de emoções tão variadas, distintas, e é aquilo que você falou. A gente conhece gente de todo tipo, de toda natureza, raça, com línguas diferentes, brasileiros com sotaques diferentes. Então, eu as congratulo por isso também. Eu admiro outras profissões, mas eu gosto e admiro bastante a nossa profissão. Bia, o tema do trabalho de vocês foi terceira idade. Começou pelas redes sociais, certo? Isso. E vocês depois concorreram com grupos de séries mais adiantadas, já com anos a mais. O que realmente as motivou a participar dessa disputa? Vamos ver um trechinho primeiro e depois você vai poder falar à vontade. Ali. Quando a terceira Pode idade chega, é momento de descansar. Narração. Depois de tanto trabalhar, é hora dos avós curtirem os netos. A vovó irá preparar aquele delicioso bolo de chocolate e depois sentará em sua poltrona para tricotar. Enquanto isso, o vovô se prepara para mais uma partida de xadrez com os amigos. Opa! Será que é assim mesmo?
Os idosos estão definitivamente na era digital e nas redes sociais. Os internautas brasileiros da terceira idade são grandes usuários de serviços online e passam, em média, 4 horas e 11 minutos... Gostei. Muito bom. Obrigada. E agora vem aquele pontinho que a gente sempre fala aqui. Incentivando a terceira idade a ter acesso à internet. No seu caso, me parece que tudo começou dentro de casa, né? É verdade. Você vendo a tua avó. Isso, é isso mesmo. Eu moro, né, com a minha avó e ela é uma pessoa, ela é completamente fora daquele estereótipo da vovó que fica tricotando. Ela é completamente o contrário disso. Ela tem 77 anos e ela é uma pessoa que sai, ela nunca para em casa e ela mexe muito no computador, ela joga no computador, ela tem e-mail, ela também usa rede social. Então ela, assim, foi muito o exemplo que eu acabei usando, que eu percebi que os idosos, como ela, com certeza tem muitos outros idosos que também usam o computador, que também estão aí nas redes sociais. Então ela também serviu como exemplo para a gente seguir na matéria. Está com 7,7. Isso. E ela entrou no mundo, desse mundo maravilhoso que nos põe em contato com todo mundo ao mesmo tempo, nos lugares mais distantes. Ela entrou nesse mundo há quanto tempo? Ela entrou faz mais ou menos 1 ano, por aí. No computador ela sempre mexeu, né? Sempre jogou tudo, mas aí nas redes sociais, na verdade na época do Orkut já, né? Ela começou a mexer um pouquinho. Ela vem desde na época do Orkut ela começou a mexer um pouquinho, mas não foi muito. Aí, mas agora na época do Facebook ela já estava mexendo um pouquinho mais. Então faz mais ou menos 1 ano, assim, por aí que ela começou. Ela é casada? Ela é viúva. É viúva? Ela é viúva. Pode fazer uma perguntinha também indiscreta? Pode fazer. Ela já arrumou alguma paquerinha? Não, ainda não. Porque o senhor se interessou. Ué, se a genética funcionou, por que não? Olha, quem sabe, né? Depois ela vai ver o vídeo, eu vou mostrar pra ela vai ver o senhor, aí a gente pode conversar, né? Deixa eu me arrumar melhor aqui, porque, vovó, da próxima vez eu virei melhor, viu? Como é o nome da vovó? Madalena. Ah, dona Madalena. Eu quero conhecê-la mesmo, para cumprimentá-la pela iniciativa de ingressar no mundo da internet. Depois, quem sabe, um cafezinho. Claro. Olha, mas você deu um belíssimo exemplo. Elogiar tua avó é desnecessário, porque uma senhora com 77 anos já estar nas redes sociais é um exemplo. E você se basear nesse exemplo e se incentivou. Sentiu um estímulo e pronto. Junto com a Bia, estão aqui vencedoras de um prêmio concorridíssimo e disputadíssimo. Vocês devem ter colocado o diploma. Como é que foi? O prêmio foi dividido? Sim, foram prêmios iguais, né? Então a gente recebeu, foi um troféu, foi iPads, um para cada. Que mais? Um livrinho de redação. A gente recebeu bastante coisa, inclusive a mochila da CBN, de dar inveja em todo mundo. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Fala, vai disputar lá um concurso. Pois é. E se fizer também da terceira idade, ganha 2. É verdade. Na terceira idade, ganha 3. Opa!
É verdade. Além do que, além dos prêmios que a gente recebeu, a gente ficou uma semana junto com eles lá na redação, acompanhando todo o trabalho, né, de apuração, trabalho dentro do estúdio. Saímos com o pessoal que foi fazer reportagem. Com as equipes externas? Isso, a gente saiu junto com eles, assim, foi bem legal. Deu pra gente acompanhar tudo, uma experiência incrível. Que tipo de reportagens externas vocês acompanharam? De política. De né? política, as duas foram de política. De polícia? Não, de política. Política? Isso, a gente acompanhou uma repórter que foi entrevistar o Alckmin e depois a gente entrevistou um repórter que estava cobrindo Serra. Então a gente foi... Então, peraí, vamos com calma. Quando foram entrevistar o governador, Alckmin, isso. foi no Palácio ou em alguma inauguração? Não, ele estava inaugurando um Bom Prato em Itapecerica, se eu não me engano. Da Serra. Isso, aí a gente foi até lá, Itapecerica, entrevistou ele, e depois, no outro dia que foi o Serra, aí foi aqui em São Paulo mesmo. E você ia junto? Isso, nós juntas. duas fomos. E como é que o pessoal da equipe apresentava vocês? Com as ganhadoras do prêmio, né? Hein? As ganhadoras do prêmio CBN. E o pessoal cumprimentava vocês. Sim. Aquelas velhas perguntas, né? Isso. Querem seguir mesmo? Isso, O que você vai é. fazer? Vocês são bonitinhos, vocês deviam apresentar um programa de televisão, ser repórter de vídeo. Vocês vão chegar lá, hein? Já vi que... Eu não vou elogiar a beleza, porque é tão comum. Para mim, eu acho até vulgar. Vocês sabem que são bonitas, simpáticas, mas o que está me impressionando é a comunicabilidade. Vocês realmente nasceram para isso. Obrigada. E escolheram os setores certíssimos, rádio e TV. Uma perguntinha, que eu estou já formado há anos e anos e anos. Além do curso, paralelamente pode... Por exemplo, quem vai se dedicar ao rádio, além da faculdade, pode fazer um curso particular, por exemplo, de locução? Pode. Lá mesmo na Casper Libero tem alguns cursos que eles providenciam, né? Eu fiz um, inclusive, agora, que teve no meio do ano, que é locução para telejornalismo. E que a gente ensina as mesmas técnicas de como falar na frente da câmera e tal, como da voz, exercícios para voz. Então, a própria faculdade também faz um pouco desses cursos e tem cursos fora também da faculdade que ajudam, né? Nesse sentido, a melhorar na área que você quer atuar. Tem alguma fonoaudióloga que acompanha? Lá na faculdade, não. Na faculdade, não. É porque vocês têm boa dicção. E eu, na minha época, havia problemas de colegas que precisavam fazer aulas com fono fora da faculdade. Também a faculdade não tinha. E hoje, uma delas até hoje está na ativa, com uma das mais belas vozes, uma das melhores dicções, e, aliás, uma jornalista muito antenada, muito ligada. Mas, minha queridíssima Bia, vocês tiveram mais ou menos 3 meses para desenvolver o trabalho. Como foram feitas as pesquisas e, principalmente, as entrevistas? Certo. Então, a gente acabou sendo dividido mais ou menos assim. A Débora foi procurar mais a parte de personagens, idosos, que tivessem contato com as redes sociais e tudo mais. Eu tentei, assim, entrevistar pessoas mais da parte profissional. Então, procurar alguém que instruísse esses idosos para mexer no computador. Eu cheguei até a conhecer pessoas da terceira idade que tinham seus blogs falando também da terceira idade, comunidades no Facebook e tudo mais. Só que o que acontece? O limite da nossa matéria era 4 minutos. Então, muita coisa acabou não entrando. Mas eu acho que o mais legal de tudo foi a parte dos personagens, né? Que a Débora que acabou entrevistando. E acho que isso que foi a grande graça, né? De ver
o relato deles, de como eles usam isso na vida deles. Mas eu fiz assim mais a parte de edição também, né? A gente combinou o que ia entrar de música, o que ia entrar de... Vamos ver, de que modo, né? Vamos ver um videozinho. Na época em que muitos desses no mercado de trabalho, o importante era ter domínio das técnicas de datilografia. Dessa forma, para os indivíduos com mais de 60 anos, o computador tem se revelado um bom aliado para estimular a memória e fazer contato com outras pessoas. A pesquisadora e professora de novas tecnologias da Faculdade Casper Líbero, Daniela Ramos, explica essa relação entre idosos e redes sociais. Tem um esforço aí dessa geração que passou 50 anos sem internet, 50, 60 anos, né? É claro que a relação é muito diferente. E isso, daqui a um tempo, a gente vai ver gerações inteiras nascidas com internet, como que vai ser o ciclo todo. Vou deixar um pouquinho o assunto terceira idade. E eu gosto muito, quando encontro com os jovens, e, por favor, não vamos falar em nomes de políticos e nem de partidos. Nós estamos há poucos dias de uma decisão importantíssima. Vocês moram aqui na capital mesmo? Eu moro em Jundiaí. Você mora em Jundiaí. Vai ter segundo turno Vai lá? ter segundo turno. Então também você mora na capital. Aqui é. Como vocês encaram uma eleição municipal? Olha, eu vejo a eleição municipal, assim, diferente do que muita gente fala, né? Agora é o momento que você vai decidir o futuro. Eu não vejo necessariamente assim. Eu acho que quando você vai votar agora num candidato, mas não necessariamente, daqui uns 4 anos é com ele. Não. Você vai votar e o futuro vai sendo construído ao longo desses 4 anos. Então, o acompanhamento tem que estar sendo sempre constante, né, agora dessas eleições. E o que eu acho, né, voltando um pouco assim na questão dos jovens e dos idosos, é o que eu vejo muito também, é dessa questão de idoso e votar, sabe? Eu acho isso extremamente importante, porque o idoso passa por muitas situações, às vezes, de precariedade em hospital e no transporte público não conseguir ter lugar no transporte, não conseguir subir. Então, passa por tudo isso. Então, é importante para o idoso também estar indo escolher os candidatos que têm melhores propostas para essa área, porque o idoso também está aí, tem que estar vivendo na cidade, utilizando, né, tudo que tem lá na cidade, então precisa também ir votar, eu acho importante. Infelizmente, agora eles têm um grande obstáculo, né, que são santinhos que eles jogam no chão. Que muitos escorregam. Né? Exatamente. Uma senhora, se eu não me engano, acabou até falecendo por complicações devido à queda. Uma né? outra quebrou a perna. E uma senhora grávida também caiu. Imagina a quantidade de papel. Dinheiro jogado fora. E, aliás, o sistema, a legislação eleitoral é uma das mais adiantadas, mas ainda tem muita coisa para ser consertada. A boca de urna é proibida, mas se a boca de urna é proibida, como é que você chega em qualquer proximidade de qualquer sessão eleitoral, seja em bairro aristocrático, chamado bairros finos, da classe média, e na periferia é pior. Porque os candidatos acham que a periferia, os bairros da periferia, são verdadeiros currais eleitorais. Então, ali você vê santinho, panfletos, cartazes, de candidatos de todas as regiões da capital. Estou meio referindo a São Paulo. Por quê? Porque eles acham que na periferia o eleitorado é burro, é tapado, e que o primeiro nome que ele pega no chão, ele vai e vota. Eu acho dinheiro jogado fora, trabalho para a limpeza, e, por sorte, nós não temos tido uma chuva violenta após uma eleição. Porque vocês já pensaram, se viesse, se caísse uma chuva daquelas rigorosíssimas após o pleito, para onde vão essas toneladas de papéis?
Mas, Bia, de novo, a legislação eleitoral, senão nos tiram do ar, hein? Sem falar nome de partido e candidato. Quais os critérios você acha que deve se levar em conta para escolher um candidato a prefeito? Olha, primeiro de tudo, informação. Acho que a pessoa tem que pesquisar sobre aquele candidato que ela vai escolher. Mesmo que ela apoie com todo o coração dela, ela tem que ir atrás, ver se, né, primeiro, se é ficha limpa. Segundo, ver se teve alguma notícia, qualquer coisa que dissesse ou mostrasse algum envolvimento desse candidato com corrupção, qualquer coisa ilícita. E é isso. Acho que tendo tudo isso, a pessoa já fica um pouco mais situada num candidato que ela quiser votar, né? Então, acima de tudo, informação, eu acredito. Você falou certíssimo. Informação. Nada de coração. E a informação está aqui, na consciência. Voltaremos ao tema, porque é domingo agora e nós temos que pensar nos próximos 4 anos. Eu sempre digo aqui, gente, vamos votar conscientemente. Primeiro turno, até admito votar com o coração, porque são vários candidatos. Agora, no segundo turno, vamos agora, meu candidato não foi para o segundo turno, agora estudar o currículo de cada um, o passado, e, resumindo o que você falou, obter o maior número de informações, a maior carga de informações. Se você, mas nenhum dos dois é o ideal, mas você tem que escolher alguém. O que eu não concordo é com o voto nulo ou o voto em branco. Já que o comparecimento é obrigatório, as pessoas se dão o trabalho de sair de casa para chegar lá e anular um voto. Não, é um desserviço à nação. Porque a democracia, ela não é, ela é o melhor regime, mas não é tão perfeita como nós gostaríamos. Mas nós temos que ir aperfeiçoando a democracia, eleição após eleição. É assim que nós vamos aprendendo a votar, certo? Mas não estou querendo dar aula aqui, não. É apenas a voz da experiência. É um apelo que eu faço, porque eu quero bem, eu amo. Eu não nasci aqui, mas eu amo essa cidade. E seja qual for o candidato, mesmo que não seja aquele que eu vou votar, o eleito, vou torcer ardorosamente para que ele faça o melhor governo possível. Eu não quero um candidato vitorioso para mim. Eu quero um candidato vitorioso para a cidade. Então, só para encerrar o assunto, gostei da posição de ambas, coincidiram essas posições com a minha, e eu acho que com a grande maioria da população. Mas agora, então, vamos voltar ao assunto aqui das nossas premiadas. Olha que esse concurso que vocês ganharam, pouca gente tem coragem de enfrentar, hein? O prêmio CBN Jornalismo não é fácil, não. Eu sei. Bia, entre conversas, entre conversa e entrevista, escutando o trabalho de vocês, algumas histórias se destacaram, né? Sim. Qual o caso que mais chamou a atenção de vocês? Que mais chamou a atenção? Ó, na nossa matéria tem um caso de um senhor que fala, se não me engano, do irmão dele, que está na China, e com quem ele se comunica pelas redes sociais. Eu acho que esse se destaca por causa disso, porque as redes sociais estão aí para, né, acho que aliviar a saudade, aquela falta que você tem de uma pessoa querida. Então vamos a mais algumas imagens, porque vocês falam muito bem, mas TV
imagem também. Ou talvez o mais importante. Vamos às imagens. Lidar sem se tornar fácil acesso para talvez bloquear uma sensação de solidão, né, que eles têm. E quem confirma esses dados é Jaime Ferreira Costa, que aos 82 anos foi fazer curso de informática. Não pode ficar com a mente fechada, né? Tem que ter e depois é bom, quando você aprender, porque a aprendizagem é melhor para você, em tudo. Na escola, no estudo, fazer curso. Então. Débora, ou querida Debbie, como foi interagir com a terceira idade? Ah, foi muito bom, foi maravilhoso. Foi interessante porque vendo assim as histórias mesmo que eles contavam pra gente, né? A Bia estava falando agora das histórias, né? Que ela falou desse senhor. E surgiram muitas outras histórias interessantes também, né? Uma das que eu mais gostei foi de uma senhora que ela conheceu há muitos anos, um namorado dela, ela morava em outro estado. E aí ela veio para São Paulo e fazia mais de 30 anos que eles não se viam. E aí, através do Facebook, eles voltaram a se falar, tal. Ele ficou sabendo, né, que ele tinha netos também. Ela também foi, né, matou a saudade. Espera aí. Ai, essa história merece um fundo musical. Pode continuar. Então, essa foi uma história muito bonitinha que a gente acabou encontrando, né? E teve várias outras histórias surpreendentes também que a gente viu. Então foi muito bacana essa interação, porque geralmente quando a gente pensa em redes sociais, internet, a gente pensa muito em jovem. E difícil a gente pensar, né, na terceira idade. Então foi isso que a gente quis mostrar. Então interagir com eles foi muito bacana, principalmente pelas histórias que a gente descobriu, por ver que eles sabem mexer. Claro, alguns assim têm a ajuda dos netos, dos filhos, mas ver que assim é bem interessante assim, esse processo, como que eles estão lidando com essas novas tecnologias. Foi bem legal. E nunca nenhuma delas, seja homem ou mulher, estranhou uma moça se interessar por esse assunto? Não. Ainda bem. Estranhar, não. Bia, ao fazer o trabalho, vocês esperavam o quê? Acreditavam que hoje em dia a terceira idade estaria tão antenada nas redes? E quem usa mais, o homem ou a mulher? Boa pergunta. Eu conversei um pouco desses assuntos com a psicóloga Ana Carolina Costa, que está na matéria, né? E a gente debateu isso. Ela falou que o seguinte, que tanto homens quanto mulheres estão usando as redes sociais, quase no mesmo nível. Só que acredita-se que as mulheres, por exemplo, elas são mais receptivas assim, com novidades. Dizem que os homens são um pouco mais conservadores. Então, acho que assim, as mulheres, até pelas entrevistas que a gente fez, a gente vê que elas estão um pouco mais acostumadas entram de cabeça, né, nesse negócio do que é novo na internet, das redes sociais que existem por aí. E é isso, mas eu acho que, no geral, a gente se surpreendeu. A gente achava que eles não fossem, assim, tão antenados, não dominassem tanto. E, com toda sinceridade, quem está surpreso agora sou eu. Eu achei que os homens interagissem mais. Pois é. Bom, pelo menos comenta-se por aí, né? Que está cheio de homem assanhado aí nas redes. Comenta-se, né? Eu não tenho prova disso. Mas nós temos umas imagens aí, não temos, Mariana? Vamos ao videozinho que essas meninas falam muito bem, mas temos também imagens maravilhosas. Vamos a elas. Auxiliada pelos netos e filhos, ela os procure na cadeira de balanço. Bem, no final da gravação do trabalho de vocês, existe a brincadeira que agora devemos procurar os avós nas redes. Acreditam que isso pode quebrar barreiras entre gerações? Com
certeza. A pergunta é para duas. Eu acho que pode quebrar e já está quebrando essas barreiras, né? Porque os idosos realmente eles estão usando as redes sociais, diferente do que a gente imagina. Eles estão nas redes, há essa comunicação, essa troca, né? Eu acho que é um aprendizado mútuo aí também, né? Entre jovens e idosos. Então, eles estarem nas redes sociais, com certeza, está quebrando essas barreiras e é um aprendizado, acredito, assim, para os dois lados, tanto para jovens quanto para pessoas idosas. O que me deixa curioso, Bia e Debbie, nesses contatos, hoje em dia em São Paulo, por ser uma cidade tão cheia de perigo, de dificuldades mil, então chegam duas jovens para manter o primeiro contato com alguém da terceira idade. Havia uma certa desconfiança ou já interagiam de imediato? Não, acho que não havia desconfiança, não. Eles Não, aceitavam... das entrevistas que eu fiz, assim, talvez, assim, um pouquinho no começo, mas uma coisa, assim, foi bem de leve mesmo. Das entrevistas que assim, eu fiz, eu percebi que eles eram bem receptivos. Não houve essa, né, não vou falar. Não, eles interagiram bem, foi bem legal. Tanto que saíram essas histórias bacanas, né? Eu acho que se eles tivessem ficado um pouquinho com medo, eles não iam falar muito. Alguns eu tinha que ficar cutucando um pouquinho. Mas é nesse ponto que ele ia chegar. Alguns às vezes não falavam tanto. Esse senhor mesmo, que o irmão dele estava na China, essa parte do irmão da China foi no final da entrevista, ele não estava falando tanto. Ele deixou a bomba pro final. Deixou melhor pro final. E aí eu ficava lá cutucando, O lead... Isso, ficou lá. Pois é, o melhor ficou. Então aconteceu um pouquinho disso também, né? Eles não falavam às vezes muitas coisas, falavam só uma frase, uso. Tá, e aí? Não, fala mais, né? Como que você faz? Sei que tem. Aí eles iam falando, tinha que cutucar às vezes um pouquinho pra sair. E como é que saiu a história que ele falava com o irmão? Então, assim, espontaneamente? Isso, foi assim. Aí eu ficava assim, o senhor usa? Uso. Tá, mas aí o que o senhor faz? Eu converso com as pessoas. Aí foi indo. Eu falei, tá, mas e aí? Eu converso com meu irmão. E o seu irmão, ele faz o quê? Aí foi indo, entendeu? Meu irmão tá na China. O que ele tá fazendo? Aí ele foi indo, sabe? Tinha que ir perguntando tintim por tintim, até. Aí ele falou a história. Quanto tempo todo demorou esse trabalho? O trabalho todo? De vocês. Desde o início, desde a ideia... Etapas, né? Cada semana a gente ia fazendo alguma coisa diferente. Cada semana fazendo uma coisa, né? Então, acho que, sei lá, um mês, mais ou menos, umas 3, 4 semanas, por aí. Até o trabalho final mesmo, que foi a edição, de colocar as músicas, tudo. Mais ou menos um mês, acredito, levou tudo. Qual foi o local mais distante que vocês foram? O local mais distante foi no Viaduto do Chá, lá que tem o Centro de Referência do Idoso, e lá onde eles ensinam os idosos a usar o computador. Então, eu cheguei lá, aí eu conversei com alguns deles têm só e-mail, não usavam as redes sociais, e aí não cabia na matéria, porque a matéria tinha que ser redes sociais, o tema do prêmio da CBN eram redes sociais. Então, muitos deles usavam e-mail, usavam internet e tal, mas aí as redes sociais não usavam. Aí demorou um pouquinho até achar alguém que, né, o senhor usa. Aí também surgiu a história de um senhor de 80 anos que agora estava aprendendo a mexer no computador, ele não sabia, então ele ia lá no telecentro, né, aprender a mexer no computador. Então, assim, foi lá e também depois a gente foi entrando em contato com as pessoas que a gente conhecia, perguntando, e aí, tem algum avó que usa, né, o vô, tananã. Aí foi indo, as pessoas passaram os contatos com a gente, aí a gente entrou em contato, né, com essas pessoas e aí eles deram entrevista. Vai ser um trabalho bem bacana, deu trabalho, mas foi legal. Então, a gente falou muito aqui a palavra computador, mas qual foi o termo mais diferente que vocês encontraram de alguém se referindo ao CP? Termo mais... Porque cada um em casa tem um jeito de falar, né? E aquele, liga aquele trem lá, o mineiro fala muito,
Liga aquele trem. Desliga esse trem aí. Tá. Vocês não encontraram nada diferente? Não, pelo menos nas entrevistas que a gente fez, não aconteceu. De alguém chamar o computador de um nome muito diferente. Não. O que vocês acham agora, para encerrar, do futuro da internet? Da internet? Pode pensar, não tem pressa aqui, porque fala-se muito, e não vai ser sempre assim, e é lógico, os pesquisadores lá no Vale do Silício estão 24 horas por dia estudando novos aplicativos. Vocês acham que um dia a internet será tão perfeita, que poderá ser comandada pela voz? Olha, eu acho que a gente não pode desconfiar de nada, né? Porque a cada tantas dia... inovações toda hora. Toda hora, eu acho que não dá pra gente desconfiar. Mas eu acho que a internet, de uma maneira geral, ela serve para interagir, para essa interação, para até mesmo unir assim, as pessoas. E eu acho que a gente tem que pensar primeiro numa questão de inclusão digital, até mesmo para os idosos, mais idosos terem acesso, ou pessoas, né, com mais baixa renda terem acesso. Então, acho que essa é uma questão importante para se pensar de futuro de internet. Acho que a gente tem que pensar em inclusão digital, né, primeiramente. Mas eu acho que a internet está aí, ainda vai evoluir muito. E com certeza vai ser crucial para os próximos tempos, né? Que hoje a gente não consegue pensar jornalismo ou qualquer outra coisa sem internet. Então, eu acho que vai continuar, hein, por muito tempo. Débora e Beatriz. Debbie e Bia. Obrigado pela lição. Aprendi muita coisa também de internet. Viu? E vou começar agora a usar mais. Agradeço de coração, viu? Vocês deram uma aula para muitos jovens. Um exemplo a ser seguido. Quando se traça uma meta, quando se tem um objetivo, eu digo um sonho. Mas a gente fica com o olho fechado, sonhando, que continua só o sonho, né? Tem que despertar e correr atrás do sonho. Vocês fizeram isso. E fizeram por merecer. São ganhadoras de um dos mais cobiçados, de um dos mais disputados prêmios e que honram a galeria de qualquer profissional, que é o Prêmio CBN de Jornalismo. Parabéns de coração, viu? Muito obrigada. Uma dica. Envelhecer com saúde e prazer, um direito de todos. Dia 29 de outubro, segunda-feira, o portal Terceira Idade estará em um bate-papo com médicos, advogados e especialistas em 6 amigos da terceira idade. O evento conta com um show do queridíssimo Luiz Vieira e a moçada do Coral Sintonia Plena. Local Teatro Gazeta, São Paulo, Avenida Paulista 900. Maiores informações, www.portalterceiraidade.org.br. Mais uma vez, muito obrigado às convidadas e os nossos sinceros agradecimentos a Casper Libero. Nem preciso dizer da tradição, repetir o que significa o nome Casper Libero. www.casperlibero.edu.br. E, como sempre, o nosso muito obrigado aos nossos colaboradores desde o início da série Sem Barreiras. PW2 Comunicação, www.pw2comunicação.com.br.
E a queridíssima também, Intelligent Table, www.intable.com.br. Saúde, sorte e sucesso para todos nós.